Como o ressentimento afeta a sua mente, o seu corpo e o seu futuro? Hoje eu quero começar esse vídeo com uma pergunta muito profunda. Quem ainda mora aí dentro de você, mesmo não fazendo mais parte da sua vida? Talvez neste momento o nome tenha vindo à sua mente. Talvez alguém que te traiu, talvez alguém que te abandonou, talvez alguém que te rejeitou, talvez alguém que te decepcionou profundamente, alguém em quem você confiava muito. Porque a verdade é que algumas pessoas, elas saem da nossa vida fisicamente, mas emocionalmente elas continuam morando dentro de nós. E muitas vezes nós nem percebemos isso. Nós seguimos trabalhando, cuidando da família, fazendo os nossos compromissos, construindo nossos sonhos, mas existe uma dor silenciosa que continua ocupando espaço dentro de nós. E essa dor, ela não afeta apenas as emoções, ela afeta a mente, afeta o corpo, afeta os relacionamentos, afeta a forma como construímos a nossa vida. Por isso, hoje eu quero falar sobre o poder do perdão. Mas antes, eu preciso que você entenda uma coisa: perdoar não é concordar, perdoar não é aceitar. Perdoar não é dizer, está tudo bem, você fez certo, você tinha razão, você pode me ferir, você não me machucou. Não é nada disso. Perdoar é libertação. Perdoar é decidir que o que aconteceu não continuará controlando o seu presente e nem definindo o seu futuro. Porque existe um preço muito alto para o ressentimento. E ele é alto mesmo. E muitas vezes nós o pagamos sem perceber. O ressentimento, ele é uma âncora invisível. Eu costumo dizer, falar exatamente isso. Imagina uma pessoa tentando carregar uma mochila cheia de pedras. Ela consegue andar? Claro que consegue, mas tudo fica muito mais difícil. Tudo exige muito mais esforço, tudo parece mais pesado. O ressentimento, ele funciona exatamente assim. Muitas pessoas estão cansadas não apenas pelo excesso de trabalho, elas estão cansadas porque carregam pedras emocionais há muitos anos. Uma traição, uma rejeição, um abandono, uma humilhação, uma injustiça. Palavras que ouviram na infância, feridas que nunca foram curadas. E o problema é que o corpo ele não entende que aquilo aconteceu há 10, 15, 20 anos. Para ele, aquela dor continua acontecendo. Toda vez que você revive uma situação, o seu corpo ele reage novamente. Toda vez que você conta aquela história, ele reage novamente. Toda vez que você pensa, isso não deveria ter acontecido comigo. Como foi injusto. O seu corpo ele reage mais uma vez. É como viver permanentemente em estado de guerra. Literalmente em estado de guerra. Tem uma história que chama A História da Mochila Invisível. Eu gosto de fazer uma comparação. Imagine que ao longo da vida você vai colocando pedras dentro de uma mochila. Alguém te trai, você coloca uma pedrinha ali na mochila. Alguém te rejeita, uma pedrinha. Outra pedra. Alguém te abandona, mais uma. Você é humilhada, mais uma. Outra pedra. Anos depois, a mochila, ela está tão pesada que você começa a acreditar que viver cansada é normal, que viver ansiosa é normal, que desconfiar das pessoas é normal, mas não é. Você apenas se acostumou ao peso. E muitas pessoas estão tentando construir uma vida nova carregando dores antigas. Querem um relacionamento saudável, mas ainda carregam a traição do passado. Acha que vai repetir, que vai acontecer a mesma coisa. Querem emagrecer, mas carregam anos de culpa e autocrítica. Vivem brigando com o espelho. Querem viver em paz, mas ainda estão em guerra com a própria história. Ninguém consegue correr carregando um peso que já deveria ter sido deixado lá atrás. É tudo muito mais difícil. Talvez o que está te impedindo de avançar não seja falta de capacidade. Talvez seja excesso de peso emocional. E o impacto do ressentimento na mente, ele é muito pesado. Você já percebeu como uma mágoa pode consumir os seus pensamentos? Você está trabalhando e lembra. Está dirigindo, lembra. Está tentando dormir e lembra. Está vivendo um momento feliz e de repente lembra. Entrou num relacionamento e já fala, ai, vai dar errado. É como se a mente ficasse presa tentando mudar algo que já aconteceu. Isso consome a sua energia mental.
Por isso, muitas pessoas ressentidas vivem mais ansiosas, mais irritadas, mais cansadas, mais pessimistas, mais desconfiadas, com dificuldade de viver o presente, inclusive com prisão de ventre. Porque uma parte da mente está permanentemente olhando para trás. E é impossível construir um futuro extraordinário quando a sua energia emocional continua presa completamente ao passado. O corpo, ele sente as emoções, o corpo guarda as emoções, fica tudo ali. O corpo, ele manifesta as suas emoções. Essa é uma das coisas que eu mais vejo no meu trabalho. Muitas mulheres, elas chegam até mim dizendo o seguinte: eu não consigo emagrecer. Eu me sinto travada, tenho muita ansiedade, estou sempre cansada. E muitas vezes existe uma história emocional por trás, porque um corpo em estado de defesa, ele está em guerra, ele não consegue viver com leveza, ele não consegue viver em paz. Ele entra no modo sobrevivência. E um corpo em sobrevivência, ele busca compensações constantes. Compensação na comida, compensação no excesso de trabalho, compensação no controle, compensação em relacionamentos, em pornografia, em compras. Às vezes a pessoa acredita que está com fome, mas está com necessidade de acolhimento, de abraço. Às vezes acredita que está sem disciplina, mas na verdade está emocionalmente exausta. Às vezes acredita que não consegue emagrecer porque não tem força de vontade, mas o corpo está tão sobrecarregado emocionalmente que não consegue se sentir seguro. Faz sentido? E um corpo que não se sente seguro, ele tem mais dificuldade de descansar, de relaxar e até de mudar. Por isso é que muitas pessoas começam, mas não conseguem ter uma evolução. Por isso que eu sempre digo, nem todo excesso, no caso de alimentar, ele começou num prato. Nem excesso nenhum começa naquilo. Ele começa em uma dor, começa em uma rejeição, começa em uma história que nunca foi curada. E o que o ressentimento me ensinou sobre o corpo? Existe uma diferença enorme entre viver e sobreviver. Quando você está sobrevivendo, vive em estado de alerta. Seu corpo fica tenso, a mente acelera, você sente necessidade de controlar tudo, você vive esperando que algo ruim aconteça e muitas vezes surge uma fome emocional, porque a comida acaba se tornando um conforto, um alívio, uma tentativa de preencher um vazio. Por isso, eu sempre digo, nem toda fome é de comida. Às vezes a gente só precisa de acolhimento, às vezes é fome de amor, fome de segurança, fome de paz, daquele abraço, né, de ter realmente um acolhimento. E muitas mulheres passam anos tentando resolver uma dor emocional apenas mudando a alimentação. Acontece muito com os homens também. Mas algumas dores, elas precisam de algo mais profundo, precisam de consciência, precisam de acolhimento, precisam de liberação emocional, liberação corporal, precisam de perdão. Porque um corpo que está em guerra consigo mesmo, ele tem dificuldade de florescer, de transbordar. E o não perdão, ele rouba o seu futuro. Talvez essa seja uma das partes mais dolorosas, porque o ressentimento ele não destrói apenas o seu presente, ele também rouba o seu futuro. Toda dor, ela cria crenças limitantes. Ninguém é confiável, ninguém me ama, todo relacionamento termina em sofrimento, não quero passar por isso, eu preciso me proteger. E essas crenças começam a dirigir decisões. Você se fecha, para de confiar, para de tentar, para de se entregar, para de viver experiências novas sem perceber. A dor do passado começa a construir o seu futuro. Muitas pessoas acreditam que estão apenas se protegendo, mas na verdade estão vivendo atrás de uma muralha emocional. E ninguém consegue florescer vivendo permanentemente em defesa. Então, perdoar não é aprovar. Eu preciso repetir isso várias vezes. Perdoar não significa que o que aconteceu foi certo. Perdoar não significa esquecer. Perdoar não significa permitir que aconteça novamente. Perdoar não significa voltar para um relacionamento abusivo. Perdoar não significa deixar de colocar limites. Você pode perdoar e ainda assim escolher se afastar. Você pode perdoar e decidir nunca mais permitir determinadas atitudes. Perdoar não é reconciliação. Perdão é libertação, é retirar das mãos de outra pessoa o poder de continuar definindo a sua vida. Isso já aconteceu comigo. Um exercício muito poderoso de libertação que eu quero fazer com você. Feche os olhos por alguns segundos. Pense em alguém que te machucou. Agora, faça
3 perguntas. Quanto dessa dor eu ainda carrego? Quanto essa dor já me custou? Quem eu me tornaria se eu escolhesse me libertar disso? Minha paz, minha saúde, minha autoestima, meus relacionamentos, meu corpo, as minhas finanças. Porque muitas vezes o maior prejuízo de uma dor não é o que aconteceu, é tudo o que deixamos de viver por causa dessa dor. E o perdão, ele também é um ato de amor próprio. Muitas vezes nós acreditamos que estamos punindo quem nos machucou, mas na verdade estamos punindo a nós mesmos. Perdão é pra gente. Somos nós que perdemos a paz, somos nós que revivemos a dor, somos nós que gastamos energia pensando no que aconteceu. Então chega um momento em que precisamos fazer uma escolha. Eu vou continuar carregando isso, eu vou continuar carregando essa mochila, ou vou começar a me libertar, eu vou jogar as pedras fora. Talvez hoje ainda você não consiga perdoar completamente. Tudo bem. O perdão ele é um processo, mas talvez hoje você consiga dar o primeiro passo, que é o da consciência. Talvez hoje você consiga dizer: eu não quero mais viver presa a isso. Porque você merece viver em paz, você merece viver leve, você merece construir uma vida que não seja definida pelas dores que você sofreu. O veneno é do outro, não é seu. Você não precisa beber. Eu acredito profundamente nisso. Nenhuma transformação verdadeira acontece apenas de fora para dentro, ela acontece de dentro para fora. Por isso é que eu sempre alerto as pessoas sobre perceber sobre as suas emoções. Porque você pode mudar a sua alimentação, você pode mudar seus hábitos, pode mudar a sua rotina, você pode mudar o seu relacionamento, mas se continuar carregando dores antigas, uma parte de você vai continuar vivendo na sobrevivência. Você só vai mudar. Então, quando você decide deixar de carregar aquilo que já não faz mais sentido carregar, quando você decide que o passado não será mais o seu endereço emocional, quando você decide que merece viver com mais leveza, porque algumas pessoas elas carregam excesso de peso no corpo por conta disso. Outras carregam excesso de peso na alma. E muitas vezes os dois estão profundamente conectados. Eu sempre explico sobre isso, sobre alma, mente e corpo. Talvez o próximo nível da sua vida não dependa de fazer mais, talvez dependa de soltar. Talvez exista um perdão que você precisa oferecer, talvez exista um perdão que você precisa pedir, ou talvez exista um perdão que você precisa dar para si mesmo. Você se sente culpado por algo que você fez. Porque muitas vezes somos nós que carregamos a culpa, arrependimento e autocobrança. E enquanto você continuar preso ao passado, será difícil viver plenamente o presente. O perdão ele não muda o que aconteceu, jamais. Mas ele muda quem você se torna depois do que aconteceu. E isso pode transformar a sua mente, o seu corpo, os seus relacionamentos e toda a sua vida. Porque perdoar não é um presente para quem te feriu. Perdoar é um presente que você dá para si mesmo.